Sabe? Durante muito tempo, eu achei que a voz de Deus fosse algo distante, algo reservado para santos, para pessoas mais espirituais, mais puras, mais disciplinadas. Eu cresci acreditando que Deus falava com alguns, mas não necessariamente comigo. Ou talvez que falava sim, mas de um jeito tão sutil que eu nunca conseguiria perceber. Mas a verdade, que eu só entendi mais tarde, é que Deus sempre fala. O problema é que a gente quase nunca quer ouvir. E eu digo isso porque houve um dia, e eu lembro desse dia com uma clareza que chega a doer, em que eu percebi que Deus estava me chamando, não com uma voz que ressoava pelos céus, não com um milagre extraordinário, mas com algo muito mais profundo, uma inquietação silenciosa, uma sensação de que algo na minha vida estava fora do lugar, uma espécie de aperto no coração que não vinha da dor, mas da verdade. Naquele dia, eu acordei com a sensação de que estava vivendo no automático. Eu fazia coisas boas, cumpria minhas obrigações, sorria para as pessoas, mas por dentro havia um vazio que eu fingia não ver. E quando esse vazio apertou mais forte, a primeira coisa que fiz foi tentar me distrair. Peguei o celular, liguei a televisão, mexi em redes sociais. Tudo para evitar aquele silêncio que parecia querer me dizer alguma coisa. E foi justamente nesse silêncio que percebi: Deus estava me chamando. Ele queria falar comigo. Ele queria me ajustar, me curar, me alinhar de novo. Só que eu não queria ouvir, porque ouvir Deus, de verdade, exige coragem. Exige admitir que algumas coisas precisam mudar. Exige olhar para dentro com sinceridade. Exige parar de correr. E muitas vezes, o caminho que Deus mostra não é o caminho mais fácil. É o caminho que transforma. Lembro que nesse dia, algo começou a latejar no meu coração. Parecia um convite. Um vem. Um confia. Um fica comigo. Mas ao mesmo tempo, parecia que tudo em mim resistia. Eu dizia: agora não, Senhor. Hoje não. Deixa para depois. Eu estou cansado. Tenho outras coisas para resolver. E como tantas vezes na vida, eu fui me escondendo atrás das minhas desculpas. Mas Deus não desistiu. Aconteceu algo simples. Uma frase, uma cena, um gesto, nada extraordinário. Mas foi suficiente para desmontar todas as minhas defesas. Eu estava em um lugar comum, fazendo algo comum, quando ouvi alguém dizer: Deus fala naquilo que você não quer encarar. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha, porque eu sabia exatamente o que eu não queria encarar. Eu sabia qual era a área da minha vida que eu empurrava com a barriga. Qual era o pecado que eu relativizava? Qual era o medo que eu escondia? Qual era a dor que eu evitava? E naquele instante, percebi que Deus não estava me chamando para me condenar, mas para me libertar. Foi a primeira vez em muito tempo que eu parei e permiti que Deus me encontrasse no silêncio. Eu sentei, fechei os olhos, respirei fundo e, pela primeira vez, com sinceridade, fiz uma oração curta, mas verdadeira. Senhor, estou aqui. Fala comigo. E ele falou, não com palavras audíveis, mas com uma paz que não é deste mundo. Uma paz que não fazia sentido, porque nada ao meu redor tinha mudado. Mas algo dentro de mim finalmente tinha parado de fugir. Foi nesse dia que eu entendi que Deus não grita. Ele não invade, não força, não impõe. Ele chama. E o chamado dele é tão suave que só escuta quem está disposto a se aquietar. E talvez você esteja ouvindo esse vídeo exatamente no dia em que Deus está te chamando também. Talvez exista uma inquietação aí dentro que você tenta ignorar. Talvez exista algo que Deus quer curar, mas você tem medo de tocar. Talvez exista algo que Ele quer dizer, e você está se distraindo para não ouvir. Se for esse o caso, deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Não foge. Não tenha medo do que Deus quer te mostrar, porque o que Ele revela, Ele cura. O que Ele toca, Ele transforma. O que Ele pede, Ele devolve multiplicado.
O silêncio que você tanto evita pode ser justamente o lugar onde Deus quer te reconstruir. Hoje eu sei. Naquele dia, Deus não estava me pedindo perfeição. Ele estava me pedindo presença. Ele não queria que eu resolvesse tudo sozinho. Ele queria que eu deixasse ele agir. E quando eu finalmente parei de resistir, quando deixei cair minha armadura, Deus fez o que ele sempre faz. Me acolheu, me levantou, me direcionou. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir agora. Deus está te chamando. E você sabe, a voz dele talvez esteja baixa, mas está aí, no fundo do seu coração, no incômodo que você tenta abafar, no pensamento que não vai embora. Não espere o momento perfeito. Não espere a vida entrar nos trilhos. Não espere se sentir pronto. Deus te chama exatamente como você está. E hoje, enquanto você ouve esta oração, este desabafo, esta confissão, talvez seja o seu dia também. O dia em que você percebe que Deus está te chamando. E que dessa vez você decidiu ouvir. Se essa mensagem falou com você, compartilha com